Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Corpo e Espírito. Eu sou Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Nós dois somos noivos e durante o nosso dia a dia percebemos que o mesmo assunto, com visões diferentes entre espiritismo e nutrição, eles também traziam pontos de vista muito parecidos. Então resolvemos trazer essa discussão aqui para o YouTube para te ajudar aí no seu dia a dia também na sua evolução. E o vídeo de hoje é sobre senso de pertencimento. Para a gente começar esse assunto, eu quero questionar um pouquinho o Henrique e saber se o ambiente que a gente convive, né, as pessoas, a energia como um todo, influencia no nosso desenvolvimento do lado espírita. Sim, bastante. E é interessante porque, assim, nós somos espíritos que têm um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. E como nós somos espíritos que têm um corpo, quando esse corpo físico morre, né, no desencarne, a única coisa que acontece é o espírito ele se liberta da prisão que é o corpo físico. E de fato o corpo físico para o espírito ele é encarado como uma prisão. Isso tem no Livro dos Espíritos. Então quando acontece o desencarne, muitos espíritos, é muito comum isso acontecer, não sabe que desencarnaram. Não sabe que aquele corpo físico que eles tinham não serve mais, não funciona mais, eles não estão mais presos, eles não têm mais nenhum link com a carne. A gente tem até um trabalho lá no centro, que é o trabalho de desobsessão, os centros espíritas têm esse trabalho, e é um trabalho onde existe um médium de incorporação e existe um médium de doutrinação. E eles juntos, eles fazem o encaminhamento de um espírito. Então o médium de incorporação dá passividade para esse espírito se manifestar através das cordas vocais desse médium e o médium de doutrinação conversa, como a gente está fazendo aqui agora. Existe uma troca ali, uma conversa, onde esse espírito se manifesta, ele está ali para ser assistido, ele está ali para ser encaminhado, mas cada um tem uma necessidade, é muito particular. Então, existe uma conversa, um diálogo. E ao longo desse diálogo, o médium de doutrinação vai percebendo como que ele pode auxiliar esse espírito que já desencarnou a seguir o seu caminho, seguir a sua trajetória. E muitos que ali chegam, eu não sei te dizer se é a imensa maioria, mas eu sei que é a maioria dos que ali chegam, não sabem que morreram, não sabem que desencarnaram. Então, se esse espírito não sabe que ele desencarnou, ele acaba no dia a dia dele mantendo as suas atividades, as suas rotinas normais de como se ele tivesse encarnado. Ele percebe que tem alguma coisa diferente. Então, muitos que ali se manifestam falam: eu percebo que eu converso com as pessoas e ninguém me responde mais, eu percebo que tem alguma coisa diferente, mas ele não entende que ele desencarnou. Por que eu estou te contextualizando de tudo isso? Quando a gente fala de senso de pertencimento, a gente sabe que existem várias pessoas que frequentam lugares que às vezes não querem, às vezes até querem, mas não estão muito confortáveis, só que mesmo assim vão para não ficarem sozinhas. Isso acontece. Então uma pessoa acaba frequentando um lugar indesejado, um lugar inadequado, e eu não estou nem falando de algo muito mirabolante, mas às vezes ela tem o costume de consumir bebida alcoólica e quer parar de beber, só que ela tem uma roda de amigos que frequenta bar todo final de semana e ela acaba indo na inércia e, tô aqui, não vou tomar um negócio, acaba bebendo. Sim. Então a pessoa usa essa vontade de pertencer a algo, essa necessidade de pertencimento e acaba frequentando esse tipo de lugar. Neste local, ali existem espíritos que estão nessa mesma sintonia. Porque nós estamos aqui, existem espíritos aqui que estão com a gente. Os espíritos eles estão por toda parte. Somos cerca de 8 bilhões de encarnados no planeta Terra e as
obras espíritas nos contam que são mais ou menos 16 bilhões de desencarnados. Então, ou seja, para cada um encarnado existem 2 desencarnados, vamos dizer assim. Então os espíritos estão por toda parte. O que vai levar o espírito a estar neste bar? Afinidade. Então, imagina, um espírito que tinha o costume de consumir bebida alcoólica enquanto estava encarnado, enquanto estava em vida. Ele desencarnou, ele não sabe que ele desencarnou. Ele vai continuar frequentando o bar, ele vai continuar frequentando esse ambiente. Ah, ele vai lá beber? Diretamente não, obviamente, mas indiretamente sim, porque os fluidos que ficam naquele ambiente de álcool, do etanol, o cheiro, o espírito ele se alimenta, vamos dizer assim, desses fluidos também. Então, ele frequenta esse lugar. E aí, quando a gente fala de senso de pertencimento, por que atrapalha a evolução espiritual de uma pessoa? Se ela está buscando um caminho alternativo, sim, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, se ela está querendo parar de consumir bebida alcoólica, se ela está querendo fazer algum tipo de transformação, caminhando rumo, né, a uma elevação moral, uma elevação intelectual, uma elevação do seu espírito, frequentar esse tipo de lugar, esse tipo de ambiente, vai fazer com que ela se conecte fluidicamente, espiritualmente, com esses espíritos que estão ali muito sem saber que desencarnou, mas que acabam trazendo para um ambiente uma densidade maior. Quem aqui, eu não sei se já aconteceu com você, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas de entrar num lugar e falar, nossa, me senti meio pesado, tô meio carregado, você se sente meio estranho nesse lugar. É a carga fluídica, a carga energética que está ali. E por que acaba atrapalhando o desenvolvimento espiritual dessa pessoa? Porque como que você se desenvolve espiritualmente, moralmente, intelectualmente dentro de um ambiente carregado, dentro de um ambiente de vícios, dentro de um ambiente negativo? Ah, mas eu tô só ali tomando uma cerveja, tomando um negocinho com os meus amigos, tô conversando, que mal tem nisso? Não tem mal nisso na prática para você ali, só que quando a gente olha na visão espiritual da coisa, é um ambiente comprometido, é um ambiente complexo. Então, não estou falando que tem que deixar de frequentar, não estou falando que você tem que virar as costas para todos os seus amigos, não estou falando que você nunca mais tem que tomar uma gota de álcool na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas entenda que toda ação tem uma reação. E se você frequentar ambientes dessa densidade, ambientes nesse campo energético, nesse magnetismo, existem consequências, existem reações. Então, o que vai acontecer depois não tem muito como você controlar. Você controla a sua ação, mas a reação a essa ação que você teve acaba sendo uma consequência natural. Eu acho que a gente volta a um dos nossos primeiros vídeos, que é o autoconhecimento. Então, você só vai saber se é um local bom para você ou não se você souber o que você quer, né? Se autoconhecer, saber o que é importante, o que te faz bem, o que não te faz bem. Então, acho que, na verdade, a nossa série de vídeos vai caminhando, né? Vai trilhando você a ter esse autoconhecimento e assim por diante, vai evoluindo aos poucos. Então, é importante você saber o que te faz bem e se o ambiente que você está tem ações, conversas que vão colaborar para te levar para frente ou se tá regredindo ali. O que a gente tem que entender é o que a gente faz porque de fato a gente gosta de fazer, de fato a gente quer fazer, e o que a gente faz simplesmente pela vontade de se sentir parte de algo. É natural, ninguém gosta de ser isolado, ninguém gosta de não ter com quem conversar, ninguém gosta de não ter amigos. Mas a que custo essas amizades chegam até você? A que custo essa insegurança de ficar sozinho ou alguma coisa assim faz com que você frequente lugares e conviva com pessoas que você sabe que não estão alinhadas com o seu propósito, com os seus valores, com as suas virtudes, com os seus ideais. Então quando a gente fala de senso de pertencimento, na questão espiritual, é importante a gente entender
Porque a gente sente. É o que eu te falei, às vezes a gente entra no ambiente e sente pesado. Às vezes a gente faz uma coisa e sente, não foi legal o que eu fiz, poderia ter feito diferente. É a sua intuição ali falando com você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse senso de pertencimento para não fazer coisas de forma forçada que a gente não quer fazer, só para não ficar de fato sozinho e acabar tendo, sei lá, medo de qualquer coisa, entendeu? Porque isso é delicado. Eu queria entender uma coisa de você. Eu tenho certeza que isso já aconteceu, mas queria que você contasse de algum paciente que você tenha e que você sabe que é aquele paciente que faz tudo aquilo que você pede para tudo entre aspas, né? Mas aquele paciente que não tem dificuldade para seguir um plano alimentar, não tem dificuldade para fazer uma atividade física, aquela pessoa que vai na academia e luta, vai na academia e joga bola, igual o meu caso, que eu vou na academia e jogo futebol, e cada um faz a sua atividade física, mas é uma pessoa que é ativa, que tem força de vontade, só que ela tem um grupo de amigos do trabalho, por exemplo, que adora fazer happy hour toda semana, 2 vezes na semana, às vezes. Ela tem um marido, uma esposa dentro de casa que não tem muito esse estilo de vida de atividade física, de alimentação, e aí acaba escorregando. Então você vê que aquela pessoa que às vezes até tem algum resultado, porque ela é tão esforçada na atividade física, e quando ela está sentada na alimentação, ela faz tudo tão certinho que ela até dá um passinho. Mas você olha e você sabe que ela está muito longe do que ela poderia estar, que ela tem um potencial para ser ter um resultado muito melhor do que aquele que ela tem. Só que por esses deslizes, ela acaba não conseguindo. O que você, com certeza, já pegou algum paciente nesse cenário? Como que você faz para poder... Porque é difícil a gente controlar as outras pessoas, né? É difícil ela ou ele mudar o marido ou a esposa, é difícil mudar os colegas de trabalho, né? Olha, a partir de agora acabou o happy hour, mas como que ela pode tentar achar alguma alternativa? As pessoas que de fato têm os melhores, né, possuem os melhores resultados dentro do tratamento, são pessoas que tomam atitudes, não vou falar severas na vida, mas assim, que têm ações em pequenos detalhes. Então, são pessoas que criam rotinas, mudam o horário de trabalho, mudam o horário de sono e mudam também ambientes que frequentam. Então, por isso que eu falei do autoconhecimento, porque você precisa saber aonde você quer chegar. Eu não tenho o poder de te falar o que é ruim ou não, mas eu sempre tento trazer o ambiente para o paciente e ele mesmo identificar. Então, através da conversa, porque é muito fácil eu falar assim, olha, você quer parar de beber, mas você tá vendo que todo lugar que você vai é relacionado com a bebida, né? Ou você chama seus amigos em casa para beber. É muito fácil eu falar isso para ele, mas eu preciso que ele fale em voz alta e eu preciso que ele se escute. Então, normalmente eu vou levando a conversa para que ele fale. Então, eu preciso que o paciente admita que esse detalhe está fazendo diferença. E quem deseja muito objetivo, muda. É impressionante. Eu falo que um lado ganha. Ou é você, ou é o seu ambiente. Então, ou você muda de ambiente, vai ajustando ele aos poucos e seja uma boa influência. Porque não é parar de ter amigo, mas talvez é chamar seu amigo para fazer outra coisa além de beber. Sim. Né? Eu, como nutricionista, eu falo que não é, o alimento é uma via de prazer, é um motivo de reunião, né? Faz parte e tá tudo bem. Mas não pode ser só a única via. Talvez seja bom você marcar um vôlei com os amigos num domingo de manhã. Não precisa ser só à noite para beber e fumar um narguilé, né? Então, assim, a gente consegue trazer esse pensamento para o paciente. E eu vejo muito o ambiente de casa. A gente está falando dos amigos, né? Do ambiente muito externo. Mas o ambiente de casa é curioso. É difícil chegar a família para eu atender. Já chega assim, a esposa e o marido, por exemplo. Normalmente chega um.
Aí daqui a pouco vem o outro. Então, ou rolou uma conversa de assim, eu estou tentando ter mais qualidade de vida, ou tá com alguma alteração na saúde, eu preciso mudar, ou a gente muda junto ou não vai acontecer, ou o contrário também, ver o parceiro tendo resultado e falar, opa, eu também quero ter. Então hoje eu atendo muitos casais, porém eles não chegaram os dois juntos de uma vez. Então você influenciou de uma maneira ou outra o seu ambiente de casa, né? Não adianta a gente também ficar se preocupando só com o ambiente de fora. Então o que a gente está fazendo todos os dias pode influenciar. Minhas ações podem influenciar o Henrique e as ações dele também podem me influenciar nos pequenos detalhes da nossa rotina, para a gente conviver muito junto. Então realmente o que você falou é muito comum. Mas quem tem resultado muda o seu ambiente, altera. Agora a gente está chegando no finalzinho do ano, né? A gente está gravando aqui, estamos chegando no final do ano. E eu sempre questiono, e aí, como que é a rotina do final do ano, Natal, Ano Novo, como que é na sua família? Porque cada família tem uma tradição, né? A minha leva 10 tipos de sobremesa no Natal, 5 tipos de entrada, aquele extremo todo. É uma característica da minha família, mas nem toda família é assim. Então, eu sempre tento conhecer para conseguir ajustar, né, auxiliar de uma maneira ou outra. E aí, hoje mesmo, de manhã, eu fiz um atendimento de um casal. E aí, eu fui falar, doutora, não se preocupa, porque nós sabemos exatamente qual é o nosso objetivo. E não vai ser uma ceia, a nossa família inteira sabe que a gente está num processo de mudança de estilo de vida. Então, nem precisa falar nada não, porque já está tudo resolvido. Não vai ter nada demais, está todo mundo colaborando. Então, assim, a pessoa está ciente do que precisa ser feito e ela sabe que o ambiente pode ajudar ou não. E é interessante que a gente vê que, por exemplo, hoje, você tem várias alternativas de continuar, por exemplo, eu gosto de receber, que você deu o exemplo, né? Chamar meus amigos aqui em casa para beber. Tá bom, vocês gostam muito de tomar uma cerveja? Por que não toma uma cerveja zero, por exemplo? Então, você tem várias alternativas que você pode utilizar hoje em dia, que são ali vias de escape para você poder estar com seus amigos, para você poder fazer as suas coisas sem fugir dos seus objetivos, né? Esse casal que você falou, a família já está ciente, não sei o quê. Legal, a família pode até estar ciente, mas e se chegar lá na hora e a família, mas não, nem no Natal não vai comer nada, nem isso, nem aquilo. Eles precisam estar com a mente preparadas, né, para passar por alguma situação assim desconfortável ali e não se sentir mal, não se sentir triste, né, ali, sei lá, de alguma forma, porque é o que eu sempre falo, quando a gente tem que ver o momento de mudar o ciclo de amizade, o momento de mudar alguma coisa assim na nossa vida, é o momento em que você vê que você está ali, que as pessoas te chamam para fazer as coisas, não por você. Não é, vamos chamar a Vitória, vamos chamar o Henrique porque eu gosto da Vitória, eu gosto do Henrique. Não, vamos chamar a Vitória e vamos chamar o Henrique porque eles bebem também. Se você está num ambiente, se você é convidado para fazer alguma coisa por um determinado grupo de pessoas, pode ser seus amigos, sua família ou sei lá, simplesmente pelo fato de você ter hábitos iguais a essas pessoas, é complicado, porque e você? Onde você fica nessa história? Sim. Você tem que estar no ambiente, você tem que ser chamado pelas pessoas para fazer as coisas com você, porque você está lá, porque as pessoas gostam de você, gostam de conversar com você, sei lá, você é animado, você é alegre, você traz alguma coisa legal para as pessoas, enfim. Não porque você, vamos chamar porque bebe também, vamos chamar porque fuma também, vamos chamar porque... A gente precisa, e é o que você falou, às vezes você direciona a conversa para a pessoa mesmo repetir, porque ela já sabe, só que ela tá tão fechada, né? Ela tá tão cega ali que ela acaba não dando essa oportunidade de entendimento. Mas quando você traz as variáveis, ela entende. Né? Sim. Você falou de um ponto e é muito comum, né, estar preparado para o julgamento, porque
as pessoas se incomodam mais com a nossa mudança de vida e acham mais sacrificante do que nós mesmos, Sim. que estamos praticando essa mudança de vida. E você falou, por exemplo, da cerveja, me veio vários casos em mente, principalmente envolvendo homem, que reclama, putz, se eu levar uma cerveja 0 pro meu futebol, todos os meus amigos vão me zoar. Então, assim, o quanto às vezes as pessoas também não ajudam, né? A gente tá chegando no finalzinho do ano, então cuidado com os comentários que vão rolar na ceia, né? O que você vai ver aquela pessoa, às vezes você não vê há meses, né? Só fala aí no celular, vai encontrar aquele familiar. Cuidado pra não dar um elogio que, na verdade, tá escondido de elogio, mas é uma crítica, né? Então, assim, é muito comum esse relato de, nossa, eu estou fazendo, mas todo final de semana, quando eu vou encontrar certas pessoas, eu tenho julgamento, é chato ficar toda hora explicando por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Então, eu entendo também que essa clareza te traz uma tranquilidade de não estar nessa corda bamba, porque às vezes, se você receber um tipo desse comentário e não tiver clareza do seu objetivo e não querer muito, você abre margem para mudar o caminho. Né? Então, assim, às vezes escutar todo final de semana não é fácil, né? Então, por isso esse autoconhecimento, essa necessidade. E quando a gente fala do espiritismo, e você deixou isso bem claro, que pode ter um envolvimento, uma mudança de ambiente até dos espíritos, né? Pessoas desencarnadas, eu acho que é muito comum esse tipo de questionamento, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô cansada, eu sinto muito sono, eu tô muito estressada, deve ter algum espírito, né? Não é a nossa vida, é o espírito que tá aí ao redor. E o quanto o ambiente aqui, não só os espíritos que estão aqui presentes com a gente, vão mudar essa sua energia, vão aumentar o seu cansaço, vão te levar para cima ou para baixo. Então eu acho que também manter uma rotina dentro do que você acredita é muito importante. Dentro do espiritismo, é lógico, né? A gente tem até palestra online, a gente tem vias, né? Mas eu tenho certeza que não é igual a gente ir numa presencial. E o quanto é importante você ir alimentando esse ambiente, você criar rotinas, por mais que você tenha rituais dentro de casa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como a pessoa pode ficar mais perto até dos espíritos que tragam coisas boas, porque você falou muito dos ambientes que podem ser o contrário, mas o que tem dentro de uma rotina de um centro espírita, porque a gente está lidando com isso, né? Isso tem várias, vamos dizer, religiões, a gente não lida muito o espiritismo como uma religião, mas sim uma filosofia de vida, mas trazendo esse ponto do espiritismo, o que você vê de bacana para ir alimentando de coisas boas, né? É interessante que no livro dos Médiuns, que é uma das obras do Pentateuco Espírita, quando ele fala de desobsessão, o Allan Kardec fala de desobsessão no livro dos Médiuns, ele pergunta assim, os espíritos elevados, né, os espíritos de primeira ordem, não poderiam acabar com a obsessão? E é uma pergunta interessante, porque se esses espíritos elevados, né, de primeira ordem, são tão moralmente desenvolvidos, tão intelectualmente desenvolvidos, eles não poderiam fazer algo que é, de certa forma, simples de ser feito para eles? E eles poderiam. Eles poderiam fazer. E por que eles não fazem? Porque cadê a sua parte no processo? Se você frequentou um ambiente, você desenvolveu ali, atraiu para perto de você um espírito e a partir dessa atração começou ali um processo de obsessão, que começa numa obsessão simples, pode ser elevado para uma fascinação até chegar numa subjugação, que aí já é um estágio de obsessão muito pesado, já é um estágio muito forte. E tem vários casos desse estágio, é um estágio muito delicado. O que você fez para chegar nesse estágio? São suas atitudes.
Se a partir das suas atitudes você desenvolveu esse tipo de processo, chega um espírito elevado e acaba com todo o processo, é como se você... então eu posso continuar fazendo, porque eu faço, alguém vem aqui e corrige, eu faço, alguém vem e corrige, então cadê a sua parte? Cadê o seu papel nisso tudo? Por que eu te falei isso? Nós temos perto de nós pelo menos um espírito, eu não vou nem falar elevadíssimo, porque o nosso mentor, ele é da mesma elevação moral e intelectual que nós, ou um pouquinho acima, mas eu com certeza não tenho um mentor que é um espírito de primeira ordem, senão eu não estaria aqui, mas eu tenho um mentor que deve ser um pouco mais elevado do que eu, ou igual ali, você também, então assim, todos nós temos. Esse mentor, que é ou igual ou um pouco mais evoluído do que a gente, é um espírito bom. Não é um espírito puro, mas é um espírito bom. É um espírito com uma boa intenção. Bom no sentido de boas intenções, de boas atitudes, não bom de ser elevadíssimo. Ele é um espírito de boas intenções, de boas atitudes e que quer te ajudar. Se você frequenta um centro espírita, se você frequenta uma igreja evangélica, se você frequenta uma igreja católica, se você frequenta qualquer tipo de religião ali, mas que fale de Deus, que fale de amor, que fale de caridade, que fale de fraternidade, de prosperidade, de coisas boas, você vai estar com o seu mentor e você vai estar em um ambiente de espíritos que vibram nessa mesma sintonia, que vibram nessa mesma energia. Quando você deixa esse campo preparado, esse campo aberto para esses bons espíritos ao seu lado, eles vão falar com você. Falar não é vir no seu ouvido e cochichar. Falar é através de intuições, falar é através de sensações, falar da forma com que o espírito consegue se comunicar ali com você, para você perceber, para você sentir. E se há um espírito de boas intenções, de boas coisas, de boas energias, de boas vibrações, ele vai falar coisas positivas para você. Se você, por um outro lado, faz exatamente o oposto, exatamente o contrário, é uma pessoa que está sempre em um ambiente pesado, um ambiente carregado, um ambiente tóxico, é uma pessoa que tem um estresse sempre muito elevado, muita agitação, muita perturbação, você vai atrair para perto de você exatamente espíritos nessa mesma sintonia. E quem é o causador disso? É você. É isso que precisa entender. Você é o ponto de origem de tudo isso. Então, se você, que é o que você falou, às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô carregado e tal, pode sim ter um espírito obsessor perto de você, que está ali sugando, vamos dizer assim, a sua energia, o seu fluido vital, dentro desse processo de obsessão, mas o causador é você. Porque se ele está ali com você, é porque você oferece algo de interessante para ele. Porque se você não oferecer, se você muda a sua sintonia, ele não vai mais ficar ali perto de você. Essa história dos opostos se atraem, eu não concordo muito bem com esse tipo de coisa, porque se você não me oferece nada que seja de interessante para mim, por que eu vou ficar perto de você? Não faz sentido. Então, por que um espírito obsessor fica perto de você se você mudou a sintonia? Se você mudou o seu padrão vibratório, se você mudou os seus pensamentos, se você mudou as suas atitudes, se você organizou melhor a sua rotina, as suas coisas ali para fazer, não faz sentido. Ele não vai mais ficar ali com você, ele vai sair, ele vai procurar outra pessoa, ou se Deus quiser, ele vai ser encaminhado para ser esclarecido. Mas você não vai ter mais uma função ali positiva para ele, vamos dizer assim. E o seu mentor fica perto de você o tempo inteiro. Sim. Só que por que o seu mentor permite com que algumas coisas aconteçam com você? Justamente pelo mesmo motivo pelo qual os espíritos elevados não acabam com esse processo de obsessão. Porque como que você evolui se você não aprende onde você está errando? Como que você sai do lugar se você tá sempre ali na inércia e tá tudo certo porque vem alguém e resolve? O seu mentor, ele tá com você. Ele vai te ajudar. Mas ele permite, vamos dizer assim, que essas coisas aconteçam com você para você sentir. Porque em algum momento você vai abrir a sua mente. Eu vou até trazer um caso do... Para quem não é espírita, com certeza já ouviu falar do filme do Nosso Lar, né? Sim. Acho que talvez a obra mais famosa aí, porque saiu no cinema e tal. Tem um momento do filme, no livro é o capítulo 2, eu não sei qual momento do filme que acontece, mas o André Luiz, ele era ateu. Enquanto ele estava encarnado, ele era ateu.
E ele ficou, o próprio livro conta pra gente, ele ficou 8 anos em zonas umbralinas. Quando que ele foi resgatado? O tempo inteiro ele estava com bons espíritos. Na verdade, o lugar onde tem mais espíritos com vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, são em zonas inferiores. No umbral é onde tem os espíritos elevados querendo te ajudar. E o André Luiz estava na companhia de espíritos elevados ali no umbral. Só que ele não enxergava, porque ele estava completamente cego, completamente fechado naquele mundinho, naquela consciência dele. O momento em que ele foi salvo foi um momento em que ele deu uma pequena brecha. Que no auge ali do seu sofrimento, ele reclamava que os monstros estavam perseguindo ele, ele falava que ele se via sujo de lama, que ele estava cansado, que ele estava exausto, e aí ele questionou sobre a possibilidade de existir um autor supremo da vida. Ele nem fala Deus. O orgulho dele ainda está muito alto para ele falar Deus. Mas ele fala, não é possível que não exista um autor supremo da vida. E aí ele fala alguma coisa assim, se você existir, estenda-me suas mãos paternais. No livro tem isso, ele fala de mãos paternais. Nessa hora ele é socorrido. Exatamente nessa hora. Os bons espíritos já estavam acompanhando ele? Já. Os bons espíritos já queriam socorrer ele? Já. Ele não passou 8 anos no umbral porque ninguém estava olhando por ele. Ele passou 8 anos no umbral porque ele precisava desse tempo de sofrimento, ele precisava desse tempo de reflexão, ele precisava passar por essas sensações para falar, opa, deve ter um autor supremo da vida. E aí nesse momento que ele simplesmente, ele não afirmou, ele questionou, ele falou, será que não existe? Não é possível. O fato dele questionar foi o suficiente para ele abrir os olhos da mente e ser resgatado e ser socorrido. Então nós estamos o tempo inteiro cercado, pelo menos do nosso mentor. Pelo menos do nosso mentor, sim, que quer nos ajudar. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai atrair não só o nosso mentor, mas como também um conjunto de bons espíritos que vão ajudar o nosso dia, que vão trazer coisas positivas pra gente. E às vezes essa questão desse senso de pertencimento excessivo que a gente tem atrapalha muito a gente no nosso processo. Porque a gente fala, pô, mas eu tô tentando fazer as coisas e tal e não tá dando certo, não tá acontecendo. Mas é porque você tá conectado com coisas, né, não tão boas assim, coisas que acabam não trazendo algo positivo para você. Melhora um pouco o seu padrão vibratório, melhora suas atitudes, se direciona melhor. Até os pensamentos. Exatamente. E a gente falou você falou aí sobre a questão, eu não vou levar uma cerveja zero porque meus amigos vão me zoar. É o que eu falei, esse é o momento de você rever as suas amizades. Porque se para você estar com essas pessoas, você precisa ir na contramão daquilo que você quer para você mesmo, não faz sentido. Tem alguma coisa desequilibrada, tem alguma coisa que não está fechando. Então, esse é o momento da gente rever. Sabe que na prática, eu lembrei tem alguns estudos que eles mostram que para o tratamento de obesidade, quando a gente recomenda para o paciente fazer atividade física, é muito difícil esse paciente com diagnóstico de obesidade se imaginar nesse local, né? Se imaginar numa academia. Sim. E aí esses estudos mostram que as pessoas com esse diagnóstico que conseguem ter um personal acompanhando tem muito mais resultado do que o paciente que vai sozinho. Porque ele não identifica aquele local como um local adequado para ele. Para ele, né? Ele não tem amigos em volta que parecem com ele. E está muito distante do ambiente que ele está acostumado a viver há muitos anos. Porque obesidade é uma doença crônica, tem um lado genético, e às vezes essa pessoa é uma pessoa adulta, de mais de 30 anos, e ela nunca se viu fora da obesidade. Então ela tem o diagnóstico de obesidade desde a infância, então não faz parte da casa dela. E quanto é difícil você às vezes caminhar sozinho. Então
o curioso, né? O estudo ele trouxe em relação à atividade física, mas o quanto que estar com pessoas que te incentivam e que você não se sinta sozinho faz diferença. Então, eu lembrei desse estudo, acho muito E tem até a corrida, né? Que é acho que é o esporte mais... o mais democrático. Você coloca um tênis e sai na rua, não precisa nem pagar. E a gente vê... Nossa, geralmente os super. corredores, assim, eles têm um grupo de corrida que não sei o quê, né? Que, Igual o crossfiteiro, né? Crossfiteiro. mesma coisa. O pessoal Tem um desenvolve time, ali. o ambiente, né? As comunidades. Eu acho que cada vez mais a gente quer fazer parte de comunidades que tem esse mesmo senso. A gente traz isso até na clínica que eu trabalho, né? O paciente, ele não vai em uma consulta, ele faz parte de uma comunidade que todos os meus pacientes têm objetivos parecidos, então eles são pertencentes a um grupo que luta para o mesmo caminho ali. Então, eu acho que isso é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente se sente próximo de muita gente por estar aqui na palma da mão, ao mesmo tempo a gente se sente muito distante. Então a gente precisa ter sim as nossas comunidades, as nossas ligações. É muito importante e faz total diferença. Do mesmo jeito que na prática clínica a gente vê a diferença de fazer um acompanhamento ou eu ver um paciente a cada 6 meses, né? Então eu tenho paciente que passa comigo toda semana. Qualquer paciente com um diagnóstico de obesidade ou uma doença crônica, além da obesidade, faz acompanhamento muito próximo, passa com intervalo de no máximo 15 dias, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil. Então o profissional ele não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para andar de mãos dadas. Então faz total diferença. E é muito importante que o paciente também entenda isso, né? Não queremos ser tóxicos, mas vai fazer diferença. Então, sim, ele precisa entender e ver a necessidade. É o que a gente estava falando da outra vez. Eu peço para ele refletir e ele falar, né? E não eu só ficar julgando a rotina dele, né? E eu acho que como um todo, a gente sempre deixa uma liçãozinha de casa, né? Mas eu acho que não é uma lição de casa, acho que um questionamento, uma pergunta tão simples, mas que resume muito, acho que dá para você refletir, é que se de fato o seu ambiente, ele tá te levando pro caminho que você deseja ou não. Acho que quem tem que refletir é você que está aí escutando. E ter a consciência que o que o Henrique falou, se os ambientes que você está frequentando, eles te querem realmente ou querem o que você oferece. Acho que isso é um ponto muito importante de também ter como reflexão. Você acrescenta alguma coisa mais? Não, acho que é isso aí. É só mesmo no cuidado, assim. Cuidado com o senso de pertencimento. Porque às vezes a gente acaba... Quando você sente que aquilo não está certo, quando você se sente meio desconfortável, toma cuidado com isso. Porque você pode estar forçando por um caminho ruim. E o seu mentor está falando o tempo inteiro com você. E possivelmente é por isso que você está sentindo. Ele te intui, ele sopra no seu ouvido, ele faz você sentir que não é esse o caminho. E você fecha o ouvido, você não dá atenção e você continua. Então toma cuidado aonde o seu senso de pertencimento vai te levar. Isso mesmo. E lembre-se que corpo e espírito são os dois juntos que vão te levar para uma melhor qualidade de vida sempre.